Uma mãe solteira salva a vida de um milionário em uma manhã chuvosa, sem imaginar que esse encontro inesperado transformaria para sempre o destino de ambos. Prepare-se para esta história de amor emocionante. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo e faça parte deste momento especial. O céu amanheceu cinzento naquela segunda-feira. Eliana Ferreira ajustou a lona azul sobre seu pequeno carrinho de café, tentando proteger os equipamentos da garoa fina que caía sobre a cidade. Seus dedos, ásperos pelo trabalho constante, moviam-se com agilidade, enquanto organizava os copos descartáveis e checava o nível do botijão de gás. Hoje vai ser um bom dia, murmurou para si mesma como fazia todas as manhãs, um ritual de esperança mais do que uma certeza. Aos 30 anos, Eliana carregava no rosto uma beleza simples que o cansaço não conseguia apagar completamente. Os cabelos castanhos e os olhos expressivos eram seus traços mais marcantes. Vestia-se com simplicidade. Calça jeans, camiseta e um casaco preto com o nome Café da Eli, bordado por sua filha. Posicionou o carrinho estrategicamente na calçada, de frente para a entrada do imponente edifício Cristal, sede de diversas empresas de alto padrão. Em dias chuvosos como aquele, o movimento aumentava. Executivos e secretárias apressados sempre buscavam um café quente antes de enfrentar as reuniões matinais. Enquanto ligava a cafeteira, seus pensamentos estavam em Nina, sua filha de 8 anos, que havia deixado na casa da vizinha, Dona Zélia, antes do sol nascer. A menina dormia profundamente quando saiu, abraçada ao único brinquedo que tinha, um urso de pelúcia desgastado pelo tempo e pelo amor. Mais um dia, por ela, pensou Eliana, enquanto o aroma do café começava a se espalhar, competindo com o cheiro da chuva. Nesse momento, um Audi preto estacionou diante do edifício. O motorista saiu rapidamente, abrindo um guarda-chuva preto, e contornou o veículo para abrir a porta traseira. Um homem alto, de aproximadamente 42 anos, emergiu vestindo um terno impecavelmente cortado. Carlos Mendes, um dos empresários mais influentes do ramo imobiliário da cidade, dispensou o guarda-chuva com um gesto seco, preferindo caminhar sozinho até a entrada do prédio. Eliana o reconheceu imediatamente. Era um de seus raros não-clientes, pessoas que passavam diariamente, mas nunca paravam para comprar um café ou trocar uma palavra. Ela sabia quem ele era. Todos sabiam. Seu rosto aparecia frequentemente em revistas de negócios e nos jornais locais. Mesmo assim, ela sorriu em sua direção, como fazia com todos. Carlos caminhava apressadamente, olhando para o relógio de pulso quando parou abruptamente. Sua mão direita subiu ao peito e uma expressão de dor intensa tomou conta de seu rosto. O celular que segurava caiu no chão molhado e seus joelhos cederam. Ele caiu pesadamente sobre o concreto da calçada, o rosto contorcido em agonia. "Socorro!" gritou o motorista, correndo em sua direção. Eliana não hesitou por um segundo. Desligou o fogo do carrinho num movimento automático e correu para onde Carlos estava caído. Abriu caminho entre o pequeno grupo de pessoas que já começava a se formar. "Por favor, deem espaço", ela comandou com uma autoridade que não sabia possuir. Ajoelhou-se ao lado de Carlos, observando rapidamente os sinais. Rosto pálido, suor frio, mão apertando o peito, respiração irregular. "Senhor, consegue me ouvir?" perguntou, segurando seu pulso para verificar os batimentos. Carlos balbuciou algo incompreensível, seus olhos semicerrados demonstrando pânico. "Meu nome é Eliana. Vou ajudá-lo. Parece que o senhor está tendo um ataque cardíaco", ela disse, com firmeza, mas sem alarme na voz. "Alguém já ligou para a emergência?" perguntou para a pequena multidão. O motorista, pálido e trêmulo, assentiu, mostrando o celular na mão. "Ótimo. Agora preciso que alguém vá até meu carrinho e pegue minha bolsa. É marrom, está embaixo do balcão", ela instruiu, mantendo a calma enquanto afrouxava a gravata de Carlos e o colocava em uma posição mais confortável. Uma jovem secretária correu para atender ao pedido. Eliana havia feito um curso de primeiros socorros no centro comunitário do bairro, 2 anos antes,
quando Nina teve sua primeira crise grave de asma. Nunca imaginara que usaria aquele conhecimento em uma situação como esta, mas agradeceu mentalmente por cada minuto das aulas que havia assistido. Quando a secretária voltou com a bolsa, Eliana retirou um pequeno estojo de medicamentos. Entre seus itens pessoais e as necessidades de Nina, ela mantinha uma aspirina, que poderia ajudar em casos de ataque cardíaco. Senhor Carlos, consegue engolir? Isso pode ajudar até a ambulância chegar, ela explicou, oferecendo meio comprimido. E um pouco de água que alguém havia trazido. Os olhos de Carlos, turvos de dor, focaram-se em Eliana por um momento. Havia surpresa ali. Surpresa por ela saber seu nome. Surpresa pela ajuda vinda de alguém que ele provavelmente nunca havia notado antes. Com dificuldade, ele engoliu o medicamento. Respire comigo, Eliana instruiu, segurando firmemente a mão de Carlos. Devagar, assim, inspire, expire. Por 7 minutos que pareceram uma eternidade, Eliana permaneceu ali, ajoelhada no concreto molhado, suas calças encharcadas pela chuva que agora caía mais forte. Falava constantemente com Carlos, assegurando-lhe que tudo ficaria bem, que a ajuda estava a caminho, que ele era forte e sobreviveria. Seus dedos, entrelaçados aos dele, transmitiam uma certeza que ela não tinha certeza de sentir, mas sabia ser necessária. Quando a ambulância finalmente chegou, sirenes cortando o ar úmido da manhã, Eliana recitou para os paramédicos tudo, o que havia observado e feito. Eles a olharam com respeito, reconhecendo que suas ações rápidas provavelmente haviam sido cruciais. "Você conhece ele?" perguntou um dos paramédicos enquanto colocavam Carlos na maca. "Não", respondeu Eliana de pé agora, observando a cena com os braços cruzados, tentando controlar o tremor que começava a se manifestar agora que a adrenalina diminuía. "Ele apenas passa por aqui todos os dias, antes que fechassem as portas da ambulância." Os olhos de Carlos encontraram os dela novamente. Havia uma pergunta silenciosa ali, um reconhecimento, talvez o início de uma conexão que nenhum dos dois poderia prever. E então, ele foi levado. Eliana ficou parada na calçada por alguns segundos, a chuva caindo livremente sobre seu rosto agora, misturando-se às lágrimas de alívio e tensão que finalmente permitiu se derramar. Quando se virou para voltar ao seu carrinho, percebeu o pequeno desastre que havia deixado para trás. O fogo desligado às pressas havia apagado, a água tinha encharcado parte dos copos e guardanapos que não estavam bem protegidos, e vários itens de sua bolsa estavam espalhados no chão molhado. Mais importante, percebeu que havia deixado seu carrinho completamente desatendido durante a emergência, uma infração das regras para vendedores ambulantes que poderia custar sua licença, sua única fonte de renda, o sustento de Nina. Com um suspiro, começou a recolher seus pertences, rezando para que nenhum fiscal tivesse passado pelo local nos últimos minutos. A chuva não deu trégua pelo resto da manhã. O movimento de clientes era esporádico, principalmente pessoas que entravam e saíam do edifício Cristal, muitos curiosos sobre o incidente com Carlos Mendes. Eliana respondia às perguntas brevemente, desviando a atenção para o cardápio do dia, tentando recuperar as vendas perdidas durante o tempo em que havia abandonado o carrinho. Por volta do meio-dia, quando preparava-se para oferecer o especial de almoço, pão de queijo recém-assado e café coado na hora, um homem de uniforme verde aproximou-se. O coração de Eliana apertou ao reconhecer o distintivo da fiscalização municipal. "Boa tarde, senhora. Documentos do carrinho, por favor", solicitou o fiscal, um homem de meia idade com expressão impassível. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Eliana entregou sua licença e os demais documentos que mantinha organizados em uma pasta plástica. O fiscal examinou os papéis minuciosamente, seu olhar ocasionalmente desviando-se para o entorno do carrinho. "Recebemos uma denúncia de que este carrinho ficou abandonado por mais de 5 minutos hoje cedo. A senhora está ciente de que isso constitui infração grave, conforme o artigo 32 do Código Municipal para Comércio Ambulante?" Eliana sentiu
O sangue gelar, mas manteve a compostura. Sim, senhor. Estou ciente. Mas houve uma emergência médica. Um homem teve um ataque cardíaco bem ali. Ela apontou para a entrada do edifício. Eu prestei os primeiros socorros até a ambulância chegar. O fiscal ergueu as sobrancelhas, aparentemente surpreso com a resposta. A senhora tem como comprovar isso? Deve haver câmeras de segurança no edifício, Eliana respondeu, apontando para as entradas monitoradas. E várias pessoas testemunharam. Foi o Sr. Carlos Mendes, das Incorporações Mendes. O nome pareceu causar algum efeito no fiscal, que olhou novamente para os documentos em suas mãos. Ainda assim, senhora, as regras são claras. Emergência ou não, um carrinho não pode ficar desatendido. Vou precisar emitir uma notificação e apreender sua licença temporariamente. O mundo de Eliana pareceu desabar. Sem licença, não poderia trabalhar. Sem trabalho, não teria como pagar o aluguel já atrasado ou comprar os medicamentos para a asma de Nina. Por favor, ela implorou, a voz mais baixa agora. É minha única fonte de renda. Tenho uma filha pequena. O fiscal manteve-se irredutível. Sinto muito. Pode recorrer administrativamente em até 5 dias úteis. Ele preencheu a notificação, arrancou a via amarela do bloco e entregou-a a Eliana. Preciso que recolha seus equipamentos agora. Com um nó na garganta, Eliana começou a desmontar seu pequeno comércio. Cada item que guardava representava não apenas o fim de um dia de trabalho, mas possivelmente o fim de sua estabilidade precária. Os clientes habituais que passavam olhavam a cena com curiosidade e pena, alguns prometendo testemunhar a seu favor, oferecendo palavras de conforto que pouco ajudavam naquele momento. Enquanto fechava o carrinho, pensamentos tempestuosos giravam em sua mente. Havia feito o certo ao ajudar Carlos Mendes. Disso não tinha dúvidas. Mas o preço daquela boa ação parecia cruel demais. O que direi para Nina? Murmurou para si mesma, enquanto empurrava o carrinho pesado pela calçada molhada, em direção ao ponto de ônibus. A ironia não lhe escapou. Havia potencialmente salvado a vida de um dos homens mais ricos da cidade e, como recompensa, perdera seu ganha-pão. O ônibus até a periferia estava lotado como sempre. Eliana conseguiu um espaço para o carrinho, dobrado junto ao corredor, e segurou-se no corrimão. O corpo exausto, a mente em turbilhão. O trajeto de 45 minutos até o bairro de Jardim Esperança nunca pareceu tão longo. Quando finalmente chegou à rua de paralelepípedos irregulares onde morava, a chuva havia dado uma trégua momentânea. Empurrou o carrinho até a pequena casa, de 2 cômodos que alugava nos fundos de uma residência maior. No quintal apertado, Dona Zélia pendurava roupas no varal, com Nina ao seu lado, segurando os prendedores. Mamãe chegou, gritou a menina ao vê-la correndo em sua direção com os braços abertos, o sorriso revelando a falta dos dentes da frente. Eliana abaixou-se para abraçar a filha, inspirando profundamente o cheiro de shampoo barato em seus cabelos finos, deixando que aquele abraço lavasse parte de sua angústia. Por que chegou tão cedo? Perguntou Nina, observando-a com aqueles olhos enormes e curiosos idênticos aos seus. Hoje o movimento não estava bom por causa da chuva, mentiu Eliana, forçando um sorriso. Então resolvi vir mais cedo para ficarmos juntas. Dona Zélia, uma senhora de 70 anos que cuidava de Nina desde bebê, aproximou-se, o rosto enrugado franzido em preocupação. Aconteceu alguma coisa, não foi? Perguntou baixinho, enquanto Nina corria para buscar um desenho que havia feito na escola. Eliana assentiu discretamente. Depois conversamos, murmurou, não querendo preocupar a filha. O restante da tarde foi dedicado a Nina. Eliana ajudou-a com a lição de casa, ouviu histórias da escola, fez o jantar simples de arroz, feijão e um ovo frito para cada uma. Manteve o sorriso no rosto e a voz animada, mesmo quando o peito parecia prestes a explodir de preocupação. Somente quando Nina adormeceu, depois de uma história e várias canções de ninar, Eliana permitiu-se desabar. Sentada na única cadeira da pequena cozinha, à luz fraca da lâmpada de 40 watts, examinou novamente a notificação, procurando alguma brecha, alguma esperança. Um som no portão a sobressaltou.
Era Dona Zélia, trazendo um pedaço de bolo e uma xícara de chá. Agora me conta o que houve, disse a senhora sentando-se na beirada da cama que ocupava metade da sala, cozinha. Eliana narrou os eventos do dia. O ataque cardíaco de Carlos Mendes, os primeiros socorros, a apreensão da licença. Falou da ironia, de ter possivelmente salvado uma vida e, como resultado, ter colocado em risco a sua própria subsistência e a da filha. Dona Zélia escutou atentamente, meneando a cabeça em compreensão. Você fez o certo, minha filha, disse finalmente, suas mãos enrugadas cobrindo as mãos mais jovens de Eliana. E o certo nunca é em vão. Pode parecer que sim agora, mas não é. Não sei o que fazer, Dona Zélia, confessou Eliana, deixando finalmente as lágrimas rolarem. Tenho o aluguel atrasado, a receita de Nina precisa ser renovada no mês que vem, e agora sem licença, um dia de cada vez, aconselhou a idosa. Amanhã, bem cedo, você vai nessa prefeitura e explica o caso. Leva o jornal que aposto que já saiu a notícia do empresário famoso que quase morreu. E se precisar de testemunha, eu vou com você. Eliana sorriu entre as lágrimas, agradecida pela solidariedade. E quanto a Nina? Perguntou, olhando para a porta entreaberta do pequeno quarto onde a filha dormia. Deixa comigo como sempre. Aquela menina é mais forte do que a gente pensa. E você também, Eliana. Você também. Depois que Dona Zélia se foi, Eliana preparou-se para dormir, estendendo o colchão fino no chão da sala. Apesar do cansaço, o sono demorou a chegar. Em sua mente, repassava o momento em que seus olhos encontraram os de Carlos Mendes na ambulância. Havia algo ali. Gratidão, reconhecimento, uma conexão momentânea. Bobagem, murmurou para si, mesmo virando-se no colchão desconfortável. Amanhã ele nem vai lembrar quem eu sou. Com esse pensamento, finalmente adormeceu, sem imaginar que a centenas de ruas dali, no luxuoso Hospital São Lucas, Carlos Mendes estava acordado, perguntando à sua equipe quem era a mulher de cabelos castanhos que havia salvado sua vida. O teto, branco do quarto de hospital, foi a primeira coisa que Carlos viu ao recuperar plenamente a consciência. O bip constante dos monitores cardíacos e o cheiro característico de antisséptico confirmaram onde estava, antes mesmo que sua memória retornasse completamente. Finalmente acordou, disse uma voz familiar. Carlos virou a cabeça lentamente para encontrar seu irmão mais novo, André Mendes, sentado em uma poltrona ao lado da cama. Com 38 anos, André era o oposto de Carlos em muitos aspectos. Médico neurologista dedicado à saúde pública, cabelos sempre um pouco compridos demais, e uma propensão a sorrir que contrastava com a seriedade habitual do irmão. Quanto tempo? Perguntou Carlos, a voz rouca. Quase 20 horas, você nos deu um belo susto. André levantou-se e ajustou o travesseiro de Carlos. Teve um infarto, mas chegou rápido ao hospital. Colocaram um stent e você deve se recuperar completamente. Carlos fechou os olhos por um momento, fragmentos da memória voltando. A dor, esmagadora no peito. O pânico de sentir-se totalmente impotente. O concreto frio e molhado sob seu corpo. E então, um rosto. Uma mulher desconhecida com olhos gentis, voz firme, mãos que seguraram as suas no momento mais vulnerável de sua vida. A mulher, disse abruptamente abrindo os olhos. A mulher que me ajudou. André franziu o senho. Que mulher? Ela estava lá. Vendedora de café, acho. Foi ela quem me socorreu primeiro. Ah! André acenou com a cabeça. Os paramédicos mencionaram que alguém prestou os primeiros socorros. Disseram que foi bem feito, inclusive. Provavelmente fez diferença. Carlos tentou sentar-se mais ereto, mas uma pontada de dor o fez recuar. Preciso encontrá-la. Agradecer. André sorriu, checando o monitor cardíaco. Uma coisa de cada vez, irmão. Primeiro você precisa se recuperar. Seu médico virá em breve para explicar o procedimento e os próximos passos. Mas Carlos não era conhecido por sua paciência. Nas 12 horas seguintes, entre exames, visitas médicas e telefonemas de negócios que insistiu em atender mesmo contra as recomendações,
ele solicitou que sua assistente pessoal, Renata, iniciasse uma busca pela mulher do avental vermelho. Procure nos registros de vendedores ambulantes perto do edifício Cristal. Procure testemunhas, imagens de segurança, qualquer coisa, instruiu, enquanto assinava documentos corporativos na cama do hospital. Posso perguntar por que isso é tão importante? Questionou Renata, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava com Carlos há mais de uma década. Ela salvou minha vida, respondeu simplesmente, um fato que parecia surpreendê-lo cada vez que o dizia em voz alta. 3 dias depois, ainda no hospital, mas já se preparando para receber alta, Carlos recebeu de Renata um pequeno dossiê sobre Eliana Ferreira. Foi mais fácil do que pensei, explicou a assistente. Ela é bastante conhecida na região. Tem o carrinho de café há 5 anos, sempre no mesmo ponto. Os seguranças do edifício a conhecem bem. Carlos folheou o relatório, com interesse crescente. Eliana, 30 anos, mãe solteira de uma menina de 8 anos chamada Nina. Morava em Jardim Esmeralda, um bairro da periferia a quase 1 hora do centro. Não havia registro de pai na certidão de nascimento da criança. O relatório incluía até mesmo informações sobre sua rotina. Saía de casa às 5h30 da manhã, deixava a filha com uma vizinha idosa e trabalhava até o fim da tarde. Há algo mais, disse Renata hesitante. No dia do seu ataque cardíaco, a licença dela foi apreendida. Carlos franziu o senho. Como assim? Aparentemente ela abandonou o carrinho para ajudá-lo. Isso é contra as regras municipais. Um fiscal passou logo depois e emitiu uma notificação. Ela não pode trabalhar até recuperar a licença, o que pode levar semanas. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Carlos sentiu uma onda de indignação e, surpreendentemente, culpa. Ela perdeu o sustento porque me ajudou? Renata assentiu, desconfortável com a intensidade repentina no olhar do chefe. Quero que resolva isso hoje, ordenou Carlos. Use meus contatos na prefeitura se necessário e descubra onde ela está agora. Naquele mesmo momento, a vários quilômetros dali, Eliana saía derrotada da Secretaria Municipal de Comércio. Era sua 3ª tentativa de recuperar a licença. E novamente, havia sido informada de que o processo levaria, no mínimo, 3 semanas para análise. O sol de fim de tarde castigava seu rosto já cansado, enquanto caminhava até o ponto de ônibus. As economias estavam acabando rapidamente. Havia conseguido um bico temporário limpando a casa de uma família no bairro vizinho, mas o pagamento mal cobriria o aluguel. Mãe, podemos comprar sorvete? Perguntou Nina, segurando sua mão. Eliana havia buscado a filha na escola depois da frustrada tentativa na prefeitura. Eliana olhou para a filha, seu coração apertando. Nina era pequena para a idade, resultado de um nascimento prematuro e das crises de asma recorrentes. Seus cabelos castanhos emolduravam um rosto delicado, com olhos grandes e curiosos, que pareciam entender mais do que uma criança de sua idade deveria. Hoje não, querida, respondeu suavemente. Vamos preparar aquela gelatina que você gosta quando chegarmos em casa, que tal? Nina assentiu, aceitando a alternativa sem protestar, o que só aumentou a culpa de Eliana. Sua filha estava se acostumando a ouvir não com frequência demais. Quando finalmente chegaram ao pequeno portão de ferro da casa onde moravam, Eliana notou um carro preto estacionado na rua de terra. Um veículo que destoava completamente da paisagem simples do bairro. Senhora Eliana Ferreira? Chamou uma mulher que esperava encostada no carro. Instintivamente, Eliana apertou a mão de Nina, colocando-a ligeiramente atrás de si. Sim, respondeu cautelosa. A mulher se aproximou estendendo a mão. Meu nome é Renata Campos, assistente do Sr. Carlos Mendes. Ele gostaria muito de falar com a senhora. Eliana piscou, atordoada. O nome imediatamente a fez lembrar dos eventos daquela manhã chuvosa. Carlos Mendes, ele está bem? Renata sorriu levemente. Graças a você, sim. Ele está se recuperando. E deseja muito agradecer pessoalmente pelo que fez. Nina olhava curiosamente de uma mulher para outra, sentindo a tensão no ar. Quem é Carlos, mamãe? Perguntou. Eliana acariciou os cabelos da filha. Um homem que precisou de ajuda outro dia, querida.
Voltando-se para Renata, continuou: diga ao Sr. Mendes que fico feliz que esteja bem, mas não há necessidade de agradecimentos. Renata parecia preparada para essa resposta. Ele insiste e também quer discutir um assunto importante com a senhora, sobre sua situação atual. Um alarme soou na mente de Eliana. Como ele sabia de sua situação? O Sr. Mendes descobriu sobre sua licença, explicou Renata, lendo a confusão em seu rosto, e quer ajudar a resolver isso, além de oferecer uma proposta que pode ser de seu interesse. Eliana hesitou, dividida entre a suspeita e a necessidade. Por um lado, desconfiava naturalmente das intenções de um homem rico que, repentinamente, demonstrava interesse em sua vida. Por outro, estava desesperada por qualquer chance de recuperar sua capacidade de sustentar Nina. Quando e onde? Perguntou finalmente. Amanhã, às 10 da manhã. Posso buscá-la, se preferir. Eliana olhou para Nina, que agora brincava distraidamente com uma pedra no chão, alheia à importância da conversa. Vou por minha conta, decidiu. Pode me dar o endereço. Depois que Renata partiu, Eliana ficou parada diante do portão, o papel com o endereço apertado em sua mão, enquanto Nina corria para dentro para contar a Dona Zélia sobre a mulher do carro bonito. Uma mistura de esperança e apreensão tomava conta de seu peito. O que Carlos Mendes poderia querer dela, além de um simples agradecimento? E por que se dar ao trabalho de encontrá-la, quando poderia simplesmente seguir com sua vida de luxo e privilégios? Não havia como saber, mas naquele momento, qualquer oportunidade parecia melhor do que nenhuma. O edifício Cristal parecia ainda mais imponente quando visto de perto. Seus 50 andares de vidro espelhado refletiam o céu azul daquela manhã, criando um efeito que justificava seu nome. Eliana parou um momento diante da entrada, ajustando o único vestido social que possuía, um modelo simples azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Havia acordado às 5 da manhã, mais por hábito do que necessidade, e dedicado um tempo extra para se arrumar. Prendera os cabelos em um coque baixo, passara uma maquiagem leve que raramente usava, e mesmo calçara os únicos sapatos de salto que possuía, comprados em uma liquidação há 3 anos. Posso ajudar? Perguntou o segurança na recepção, seu olhar avaliando Eliana de cima a baixo. Tenho um encontro com o Sr. Carlos Mendes, respondeu tentando soar mais confiante do que se sentia. O segurança verificou algo em seu computador. Senhorita Ferreira, pode se identificar, por favor? Após o procedimento de segurança, recebeu um crachá de visitante e foi conduzida ao elevador executivo. 48º andar, instruiu o segurança. A recepcionista lá em cima vai orientá-la. O elevador era espelhado e silencioso, subindo tão suavemente que Eliana mal percebia o movimento. Seu reflexo a encarava. Uma mulher jovem tentando parecer à vontade em um ambiente que claramente não era o seu. Por um momento, considerou apertar o botão do térreo e desistir de tudo aquilo. O que estava fazendo ali, afinal? Que tipo de proposta um homem como Carlos Mendes poderia ter para alguém como ela? Mas então pensou em Nina, em Dona Zélia, no aluguel atrasado, nas contas médicas, e permaneceu firme quando as portas se abriram no 48º andar. A recepção da Incorporações Mendes era um espaço amplo e minimalista, decorado em tons de cinza e branco, com apenas algumas plantas estrategicamente posicionadas para adicionar vida ao ambiente. Atrás de um balcão curvo, uma recepcionista, impecavelmente vestida, sorriu ao vê-la. Bom dia. Em que posso ajudar? Eliana Ferreira. Tenho um encontro com o Sr. Mendes. A recepcionista consultou brevemente o computador. Ah, sim. Por favor, acompanhe-me. Eliana foi conduzida por um corredor largo, ladeado por escritórios com paredes de vidro, onde executivos de terno trabalhavam em silêncio. No fim do corredor, uma porta dupla de madeira escura indicava o que só poderia ser o escritório principal. Recepcionista bateu suavemente e abriu a porta. Sr. Mendes, a senhorita Ferreira está aqui. Carlos Mendes estava de pé diante de uma parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ao ouvir o anúncio, virou-se.
Eliana notou que ele parecia mais pálido e um pouco mais magro do que se lembrava, mas ainda mantinha aquela aura de autoridade que o cercava mesmo quando estava caído na calçada. Senhorita Ferreira, disse ele, aproximando-se com a mão estendida. Não sabe quanto significa para mim finalmente conhecê-la formalmente. Eliana apertou a mão dele, notando que o aperto era mais firme do que esperava para alguém recém-saído do hospital. Sr. Mendes, fico feliz em vê-lo recuperado. Ele sorriu levemente, um gesto que parecia pouco habitual em seu rosto austero. Graças a você. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro diante de sua mesa ampla. Aceita algo para beber? Água, café? Eu soube que você faz um café excelente. A água está ótimo, obrigada, respondeu Eliana, sentando-se na beirada da poltrona, as costas retas, as mãos cruzadas sobre o colo. Carlos pediu água para ambos através do interfone e sentou-se não atrás da mesa imponente, como seria esperado, mas na poltrona ao lado da de Eliana, diminuindo a distância entre eles. Imagino que esteja se perguntando por que a chamei aqui. Confesso que sim. Uma jovem assistente entrou silenciosamente, deixou 2 garrafas de água mineral e 2 copos de cristal sobre a mesa de centro e saiu. Senhorita Ferreira... Eliana, por favor. Eliana, corrigiu-se Carlos, servindo água para ambos. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo que fez por mim. Os médicos foram claros. Sua ação rápida e correta provavelmente salvou minha vida. Eliana acenou com a cabeça, um leve rubor colorindo suas bochechas. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não teria, respondeu Carlos prontamente. Vi pessoas apenas olhando, filmando com seus celulares. Você agiu, e pelo que soube, pagou um preço por isso. O olhar de Eliana endureceu levemente. O senhor andou investigando minha vida. Precisava encontrá-la para agradecer, justificou-se ele, sem parecer arrependido. E no processo descobri sobre sua licença. Isso não é problema seu, Sr. Mendes. Vou resolver minha situação. Carlos observou-a por um momento, com um novo respeito surgindo em seu olhar. A maioria das pessoas ficava intimidada em sua presença, especialmente em seu escritório. Eliana, no entanto, mantinha uma dignidade tranquila que ele raramente encontrava, mesmo entre seus pares executivos. É verdade, não é meu problema, concordou. Mas gostaria de torná-lo meu problema se me permitir. Ele se levantou e caminhou até sua mesa, pegando uma pasta. Sua licença já foi restituída, disse, entregando-lhe um documento oficial. Conversei com o prefeito ontem à noite. Eliana pegou o documento com as mãos trêmulas, lendo a confirmação de que poderia voltar a trabalhar imediatamente. Um peso enorme saiu de seus ombros, e por um momento ficou difícil conter a emoção. Obrigada, disse simplesmente dobrando o papel e guardando-o na bolsa. Não me agradeça. É o mínimo que posso fazer. Carlos voltou a sentar-se. Mas tenho algo mais a propor. Eliana esperou, agora cautelosa. Pessoas ricas não faziam favores, sem esperar algo em troca. Essa era uma das primeiras lições que aprendeu na vida. O térreo do edifício Cristal tem um espaço vago há meses. Era para ser uma cafeteria de rede, mas as negociações não avançaram. Gostaria de oferecer esse espaço para você. Eliana franziu o senho confusa. Para mim? Para quê? Para abrir sua própria cafeteria. Um espaço fixo, protegido do clima com infraestrutura adequada. Seu café é excelente e você já tem uma clientela fiel no edifício. A proposta era tão inesperada que Eliana precisou de alguns segundos para processá-la. Sr. Mendes, não tenho dinheiro para alugar um espaço comercial no centro, muito menos para equipar uma cafeteria. O aluguel seria simbólico no primeiro ano, e quanto aos equipamentos e reforma, seria um adiantamento, que você pagaria aos poucos quando o negócio estivesse estabelecido. Eliana levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A cidade se estendia abaixo. Um labirinto de ruas e edifícios, onde pessoas como ela lutavam diariamente para sobreviver. Por quê? Perguntou finalmente, virando-se para encará-lo. Por que faria isso por uma estranha? Carlos hesitou,
algo incomum para um homem habituado a decisões rápidas e certezas absolutas. Porque você não hesitou em ajudar um estranho, respondeu finalmente. Porque você agiu com humanidade quando eu mais precisava. E por quê? Ele parou, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Acredito que será um bom investimento. A última parte soou como uma justificativa empresarial adicionada para mascarar algo mais profundo, mas Eliana não insistiu. Em vez disso, avaliou a proposta com o pragmatismo de quem sempre precisou cuidar de si mesma. Preciso pensar, disse finalmente. Isso afetaria não apenas a mim, mas minha filha também. Carlos assentiu. Claro, leve o tempo que precisar. Ele pegou um cartão de visitas e escreveu um número no verso. Meu celular pessoal. Quando decidir, entre em contato diretamente comigo. Eliana pegou o cartão, notando o peso do papel importado, o relevo elegante das letras. Obrigada pela oferta, Sr. Mendes. E obrigada por recuperar minha licença. Carlos, corrigiu ele, considerando que você já me viu em meu momento mais vulnerável, acho que podemos dispensar formalidades. Um sorriso breve iluminou o rosto de Eliana. Nesse caso, obrigada, Carlos. Quando saiu do edifício minutos depois, Eliana sentia-se como se tivesse acabado de acordar de um sonho estranho. A licença recuperada já era uma bênção inesperada. A proposta da cafeteria parecia fantasiosa demais para considerar seriamente. E, no entanto, as possibilidades que se abriam faziam seu coração acelerar. No ônibus de volta para casa, olhou pela janela enquanto a paisagem mudava gradualmente do centro luxuoso para os bairros mais simples. O cartão de Carlos pesava em sua bolsa, um lembrete tangível de que, talvez, uma única manhã chuvosa pudesse realmente mudar o curso de sua vida. 3 dias depois, Eliana estava de volta ao seu ponto habitual em frente ao edifício Cristal, o carrinho de café impecavelmente organizado sob a proteção da lona azul recém-lavada. O sol de outono aquecia agradavelmente a manhã e os clientes habituais expressavam alegria ao vê-la novamente. Sentimos sua falta, Eli, comentou uma secretária do 10º andar, pegando seu cappuccino de sempre. O outro café da esquina não chega nem perto do seu. Pensei que não voltaria, disse um segurança do edifício, aproximando-se para seu café preto com 2 cubos de açúcar. Eliana sorria e servia a todos com a eficiência de sempre, mas sua mente estava longe. Desde o encontro com Carlos, não conseguira pensar em mais nada além da proposta da cafeteria. Na tarde anterior, finalmente criou coragem para entrar no edifício e ver o espaço mencionado por Carlos. Era maior do que imaginava. Uns 60 metros quadrados no saguão de entrada, com grandes janelas voltadas para a rua. Um local perfeito para uma cafeteria, com fluxo constante de pessoas. Posso ajudar? Perguntou uma voz masculina, tirando Eliana de seus pensamentos. Ela ergueu os olhos para ver Carlos parado diante de seu carrinho. Vestia um terno impecável como sempre, mas algo em sua postura parecia diferente, menos rígido talvez. Carlos, não esperava vê-lo aqui. Decidi que era hora de finalmente experimentar o melhor café da rua, respondeu ele, um leve sorriso, revelando que estava tentando fazer uma piada. Eliana não pôde deixar de sorrir de volta, enquanto preparava um café. Como se sente? Perguntou, genuinamente interessada em sua recuperação. Melhor a cada dia. Os médicos dizem que terei uma recuperação completa, desde que modere o estresse e melhore minha alimentação. Então, sem café? Provocou ela, parando de servir. Um de qualidade não fará mal, desde que seja só um. Eliana serviu o café em um copo maior que o habitual, adicionando um pão de queijo que acabava de assar. Por conta da casa, disse, quando ele tentou pagar. E o pão de queijo é caseiro, feito com ingredientes simples. Seu médico não pode reclamar. Carlos aceitou, parecendo genuinamente satisfeito com o gesto. Você viu o espaço? Disse ele, não como uma pergunta, mas uma constatação. Como soube? O segurança me informou. Ah. Ela assentiu, servindo outro cliente antes de voltar sua atenção para Carlos.
É um bom espaço, maior do que eu imaginava. E o que achou? Eliana respirou fundo. Sinceramente, assustador. É uma oportunidade incrível, Carlos, mas é um salto grande demais para alguém como eu. Como você. Uma mulher sem educação, formal, sem capital, sem experiência, em administrar um negócio desse porte. Carlos tomou um gole do café, seus olhos nunca deixando os dela. Posso ter pouco tempo de vida adulta, Eliana, mas aprendi a reconhecer pessoas competentes. Você tem tudo o que é realmente necessário. Trabalho duro, honestidade, qualidade no que faz e uma conexão real com seus clientes. Um cliente impaciente pigarreou, e Eliana rapidamente o atendeu. Quando se voltou, esperava que Carlos tivesse ido embora, mas ele aguardava pacientemente. Obrigada pela confiança, disse ela, mas ainda tenho muitas preocupações práticas. Nina, por exemplo. Com o carrinho tenho flexibilidade para emergências para buscá-la na escola. Com uma cafeteria precisaria de funcionários, de horários fixos. Todos os problemas têm soluções, respondeu Carlos com a confiança de alguém acostumado a superar obstáculos. Você abrirá no seu tempo, estabelecerá suas próprias regras. E quanto à administração, posso indicar um contador de confiança para ajudá-la no início. Eliana sentiu uma onda de gratidão, misturada com uma ponta de suspeita que ainda não conseguia abandonar completamente. Por que está fazendo tudo isso? A pergunta pegou Carlos de surpresa, e pela primeira vez, ele pareceu verdadeiramente desconfortável. Quando você está prestes a morrer em uma calçada molhada, disse baixinho, muitas coisas ficam claras. E uma delas é como raramente reconhecemos a humanidade uns dos outros. Ele ajeitou a gravata, um gesto nervoso que contrastava com sua postura geralmente confiante. Você me tratou como um ser humano quando eu estava mais vulnerável. Não, como Carlos Mendes, o empresário. E isso significa mais do que posso explicar. A sinceridade nas palavras dele a surpreendeu. Por um momento, vislumbrou além da fachada do executivo bem-sucedido, enxergando um homem tentando processar sua própria mortalidade, talvez buscando algum tipo de significado após um encontro tão próximo com o fim. Vou aceitar, disse ela. Subitamente, as palavras saindo antes mesmo que percebesse sua decisão. O rosto de Carlos se iluminou. Sério? Sim, mas com condições. Eliana endireitou os ombros, adotando uma postura de negociadora que não sabia que possuía. Quero um contrato claro, com todas as obrigações e expectativas de ambas as partes. Quero liberdade para estabelecer o estilo e o menu do café, e preciso de horários que me permitam estar presente para minha filha. Carlos assentiu, visivelmente impressionado. Justo. Pedirei para nossa equipe jurídica preparar um contrato que atenda a essas condições. Podemos nos reunir na próxima semana para discutir os detalhes. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Carlos. Negócio fechado, senhorita Ferreira. Ele estendeu a mão, que ela apertou firmemente. Bem-vinda ao edifício Cristal. Quando Carlos se afastou, misturando-se à multidão de executivos e secretárias que entrava e saía do edifício. Eliana permaneceu imóvel por um momento, assimilando a magnitude da decisão que acabara de tomar. Algo novo começava ali, sob o sol, daquela manhã comum. Um caminho inesperado se abria diante dela, repleto de incógnitas, mas também de possibilidades que nunca havia ousado sonhar. Uma cafeteria de verdade, exclamou Nina, seus olhos arregalados de excitação, enquanto pulava pelo pequeno apartamento que dividiam. Posso ajudar? Posso desenhar no quadro negro os especiais do dia? Eliana riu, contagiada pelo entusiasmo da filha. Era a primeira vez que a via tão animada desde que fora internada com uma crise de asma 3 meses antes. Claro que pode, pequena, mas só depois da lição de casa, respondeu arrumando a mesa simples para o jantar. Dona Zélia, que acompanhava a conversa da pequena cozinha, onde ajudava a preparar a refeição, meneava a cabeça com um misto de admiração e preocupação. É uma oportunidade e tanto, Eliana, comentou a idosa quando Nina correu para buscar seus desenhos no quarto. Mas tenha cuidado.
Quando aparece muita facilidade, é bom olhar 2 vezes. Não é facilidade, dona Zélia, respondeu Eliana, baixando o tom de voz. Vou ter que trabalhar o dobro do que trabalho agora, e ainda terei que pagar pelo investimento inicial. Não é disso que estou falando, e você sabe. A idosa aproximou-se, segurando as mãos de Eliana entre as suas. Estou falando desse homem. Ricos não fazem nada sem um motivo. Ele tem um motivo, defendeu Eliana. Eu salvei a vida dele. E ele já pagou isso devolvendo sua licença. Isso da cafeteria. Tem algo mais. Eliana desviou o olhar, incomodada com a perspicácia da vizinha. Ela mesma teve pensamentos semelhantes, dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Carlos. Seria apenas gratidão? Ou havia algo mais naqueles olhares, naquela insistência, naquele interesse em ajudá-la? Vou manter os olhos abertos, prometeu. Mas não posso deixar passar essa chance, dona Zélia. Por Nina. A idosa suspirou, resignada. Eu sei, filha. Só tome cuidado com seu coração. É seu bem mais valioso. Antes que Eliana pudesse responder, Nina voltou correndo, carregando uma pilha de desenhos coloridos. Olha, mamãe, já tenho ideias para a decoração da cafeteria. As 3 se debruçaram sobre os desenhos infantis, cheios de mesas, xícaras sorridentes e pessoas felizes. Em um deles, 3 figuras destacavam-se. Uma mulher de cabelos pretos, uma menina pequena e um homem alto de terno, todos de mãos dadas. Quem é esse, Nina? Perguntou Eliana, apontando para o homem. É o homem que você salvou, mamãe. O dono do prédio grande. Eliana e dona Zélia trocaram um olhar significativo, mas nenhuma comentou. As crianças tinham uma maneira de perceber coisas que os adultos tentavam esconder, mesmo de si mesmos. Naquela noite, depois que Nina adormeceu, Eliana ficou na pequena varanda do apartamento, olhando as estrelas que conseguiam furar a poluição luminosa da cidade. Em sua mente, revisitava cada momento da conversa com Carlos, cada nuance de expressão, cada palavra escolhida. Havia sinceridade nele, disso ela tinha certeza. Mas também havia algo mais, uma solidão que ela reconhecia bem, um vazio que nenhuma conta bancária poderia preencher. Era como olhar em um espelho estranho. 2 pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por uma mesma ferida invisível. Apenas negócios, murmurou para si mesma, como um mantra. Apenas uma oportunidade profissional. Mas em seu coração, algo lhe dizia que, independentemente de como começasse, esta história não terminaria como um simples acordo comercial. Os 3 meses seguintes passaram em um turbilhão para Eliana. A transformação do espaço vazio no térreo do edifício Cristal em uma cafeteria aconchegante exigiu mais trabalho do que ela jamais imaginara. Houve reuniões com arquitetos, decisões sobre mobiliário, escolha de equipamentos, treinamento dos 2 funcionários que contratou. Uma jovem estudante chamada Juliana para os atendimentos e um rapaz chamado Mateus para a cozinha. Cada detalhe passava por ela, desde o tom exato de verde das paredes até o formato das xícaras. Na manhã da inauguração, Eliana chegou 2 horas antes do previsto. Está tudo perfeito, murmurou para si mesma, ajustando um vaso de flores sobre o balcão. Realmente está. Eliana virou-se, surpresa ao ver Carlos parado na entrada. Ele carregava um pacote embrulhado em papel dourado. Vim trazer um presente de inauguração, explicou, aproximando-se. Sei que queria ser o primeiro cliente oficial. Eliana sorriu, aceitando o pacote. Estou nervosa, confessou, algo que não admitiria facilmente para qualquer pessoa. É normal, respondeu ele, observando-a com uma intensidade que se tornou familiar nos últimos meses. Mas você está pronta, Eliana, mais do que pronta. Ela abriu o pacote cuidadosamente, revelando uma pequena placa de bronze com os dizeres inaugurado em dezembro de 2024. Abaixo, em letras menores, sonhos começam com coragem. Perfeito, disse ela, genuinamente tocada pelo presente personalizado. Obrigada, Carlos. Achei que poderia ir na parede ao lado da porta, sugeriu ele. Um lembrete permanente deste novo começo. Eliana assentiu,
segurando a placa com cuidado. Ficará ali para sempre. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo barulho da máquina de café que Eliana havia ligado ao chegar. Nos últimos meses, uma estranha amizade nasceu entre os dois, cautelosa, repleta de limites não verbalizados, mas genuína. "Onde está Nina?" perguntou Carlos, sentando-se em um dos bancos altos do balcão. "Dona Zélia vai trazê-la para o lanche da tarde. Achei melhor ela não perder a escola hoje." Carlos assentiu. Ao longo das semanas de preparação, ele encontrou Nina algumas vezes, quando a menina vinha ajudar a mãe após a aula. Para surpresa de Eliana, os dois haviam desenvolvido uma rápida afinidade. Nina, geralmente tímida com estranhos, conversava animadamente com Carlos sobre seus livros favoritos e seus desenhos. E ele, por sua vez, demonstrava uma paciência e interesse genuínos que Eliana jamais esperaria de um executivo ocupado. "Ela fez um desenho especial para hoje", contou Eliana, apontando para o quadro negro onde Nina desenhara uma colorida cena de inauguração com pessoas sorridentes segurando xícaras de café. "Ela tem talento", comentou Carlos, admirando o desenho. "Já pensou em aulas de arte para ela?" Eliana serviu a ambos o primeiro café do dia. "Talvez agora eu possa pensar nisso. Se tudo der certo aqui, vai dar certo", afirmou Carlos com uma certeza que ela invejava. "Este lugar tem sua alma, Eliana. As pessoas vão sentir isso." Ela corou levemente com o elogio, desviando o olhar para a xícara de café. Nos últimos tempos, tornou-se consciente de uma tensão crescente entre eles, um magnetismo sutil que ambos cuidadosamente evitavam reconhecer. "E você?" perguntou, mudando de assunto. "Como tem passado?" Ainda seguindo as recomendações médicas? Carlos fez uma careta cômica. "Tentando. André não me deixa esquecer nem por um dia. Ele praticamente se mudou para meu apartamento nas primeiras semanas. Ele se preocupa com você." "Sim, ele sempre foi assim. Desde crianças." Eliana percebeu que era raro Carlos falar sobre sua infância ou família. "Vocês sempre foram próximos?" Um sorriso nostálgico apareceu no rosto dele. "Sim e não. Temos personalidades muito diferentes. Ele sempre foi o rebelde da família, escolhendo medicina pública em vez de seguir os negócios. Nossos pais nunca entenderam sua escolha, e eles faleceram. Meu pai há 10 anos, minha mãe logo depois. Foi quando assumi completamente a empresa. Havia uma história ali. Eliana podia sentir, mas não quis pressionar. Em vez disso, ofereceu um pão de queijo recém-saído do forno. "Seu vício secreto", brincou, sabendo que se tornara o lanche favorito dele. Carlos aceitou com prazer. "O único que meu cardiologista aprova." Eles conversaram amigavelmente por mais alguns minutos, até que os funcionários começaram a chegar. Carlos levantou-se, preparando-se para sair. "Tenho uma reunião em 20 minutos", explicou. "Mas volto no fim do dia para ver como foi." "Não precisa se incomodar, não é incômodo", interrompeu ele suavemente. Na porta, virou-se uma última vez. "Boa sorte, Eliana, embora você não precise dela." As primeiras horas foram surpreendentemente movimentadas. Funcionários do edifício, curiosos com o novo estabelecimento, entravam para experimentar o café e os quitutes oferecidos. Muitos reconheciam Eliana de seus tempos de carrinho, demonstrando alegria genuína por seu novo empreendimento. "Então você finalmente tem um teto sobre a cabeça, Eli", brincou um cliente antigo, um advogado do 20º andar. "E nós finalmente temos um lugar decente para café neste edifício", respondeu outra cliente, uma executiva de marketing. Por volta das 3 da tarde, Dona Zélia chegou trazendo Nina, que usava seu uniforme escolar e carregava uma pequena mochila nas costas. Seus olhos brilharam ao ver a cafeteria cheia. "Mamãe, tem tanta gente", exclamou, correndo para abraçar Eliana atrás do balcão. "Está dando tudo certo, querida", respondeu Eliana, beijando o topo da cabeça da filha. "Quer conhecer a cozinha? Mateus acabou de fazer biscoitos de chocolate." Nina assentiu entusiasticamente e foi conduzida para conhecer a pequena cozinha dos fundos, onde Mateus, um jovem estudante de gastronomia, preparava as iguarias do dia. Dona Zélia observava tudo,
com olhos atentos, notando cada detalhe do espaço. Ficou bonito, Eliana, admitiu finalmente, aceitando o café que a ex-vizinha lhe oferecia. Acha que fiz a escolha certa? Perguntou Eliana em um raro momento de vulnerabilidade. A idosa olhou ao redor, observando o movimento, a atmosfera acolhedora e, principalmente, a confiança renovada nos olhos de Eliana. Acho que sim, filha. Você merece isso, sempre mereceu. A tarde fluiu tranquilamente. Nina se instalou em uma mesa no canto, fazendo sua lição de casa e, ocasionalmente, ajudando Juliana a servir copos de água ou entregar guardanapos, encantando os clientes com seu sorriso tímido e sua dedicação. Pouco antes do horário de fechamento, quando o movimento já havia diminuído consideravelmente, a porta da cafeteria se abriu novamente. Carlos entrou, agora vestindo um terno diferente do que usara pela manhã, provavelmente após um longo dia de reuniões. Seus olhos percorreram o espaço até encontrarem Nina, que estava organizando os sachês de açúcar no balcão. O rosto da menina se iluminou ao vê-lo. "Senhor Carlos", exclamou correndo em sua direção. "Viu meu desenho no quadro?" "Vi sim", respondeu ele, abaixando-se para ficar na altura dela. "É o mais bonito que já vi. Você é uma verdadeira artista." Nina sorriu, orgulhosa, e puxou-o pela mão. "Venha ver os biscoitos que ajudei a fazer." Carlos deixou-se guiar pela criança até o balcão, onde Eliana observava a interação com uma mistura de surpresa e ternura. A naturalidade com que Nina interagia com ele ainda a surpreendia. "Foi um sucesso", disse ele a Eliana, enquanto Nina corria para buscar um biscoito especial que havia decorado. "Melhor do que esperava", concordou Eliana. "Vendemos quase tudo." "Não estou surpreso." Carlos olhou ao redor, admirando o ambiente acolhedor que ela criara. "Este lugar tem sua essência, Eliana. É autêntico, como você." Ela corou levemente com o elogio direto. "Obrigada por acreditar em mim. Não sei se teria tido coragem de dar esse passo sozinha." "A coragem sempre esteve aí", respondeu ele, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Eu apenas ofereci uma oportunidade. Você fez todo o resto." Nina voltou com um biscoito em forma de coração, coberto com glacê vermelho e decorado com o nome Carlos, em letras infantis. "Fiz para você", anunciou, entregando-o com orgulho. Carlos aceitou o presente com uma seriedade que fez Eliana sorrir. "É o presente mais bonito que já recebi", disse ele, claramente emocionado com o gesto simples. Enquanto Nina voltava para ajudar Juliana a limpar as mesas, Carlos e Eliana ficaram em um silêncio confortável observando a menina. Carlos hesitou por um momento, como se ponderasse suas próximas palavras. "Eliana, eu gostaria de convidá-las para jantar este fim de semana, para celebrar o sucesso da inauguração." O coração de Eliana deu um salto. Durante os meses de preparação da cafeteria, haviam mantido um relacionamento estritamente profissional, apesar da amizade crescente. Este seria o primeiro convite que ultrapassaria claramente essa fronteira. "Um jantar", repetiu, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. "Na minha casa", esclareceu ele. "Nada formal. André estará lá também. Ele tem perguntado sobre você e Nina." A menção ao irmão de Carlos a tranquilizou um pouco. "Não. Seria um encontro romântico, então. Apenas uma celebração entre amigos? Nós adoraríamos", respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a rapidez da aceitação. O sorriso de Carlos iluminou seu rosto de uma maneira que ela raramente via. "Ótimo. Sábado, às 7, perfeito." Quando ele se despediu, minutos. Depois Eliana sentiu um estranho frio na barriga, uma mistura de expectativa e apreensão. Algo estava mudando entre eles, uma linha invisível sendo lentamente cruzada. Dona Zélia, que observara toda a interação de uma mesa próxima, aproximou-se com um olhar preocupado. "Tenha cuidado, filha", murmurou, apenas para que Eliana ouvisse. "Aquele homem está se apaixonando por você, e receio que você também esteja por ele." Eliana quis protestar, negar o óbvio, mas as palavras não vieram. Em vez disso,
ocupou-se limpando o balcão já imaculado, evitando os olhos perspicazes da idosa, porque no fundo sabia que Dona Zélia tinha razão. E isso a assustava mais do que qualquer outro desafio que já enfrentara. A cobertura de Carlos ocupava os 2 últimos andares de um edifício moderno, no bairro mais exclusivo da cidade. Do lado de fora, o prédio exibia linhas elegantes e grandes janelas que refletiam o céu do entardecer. Um porteiro uniformizado saudou Eliana e Nina quando chegaram, conduzindo-as ao elevador privativo que levava diretamente ao apartamento de Carlos. "Ele mora no céu, mamãe?" perguntou Nina, os olhos arregalados enquanto o elevador subia silenciosamente. Eliana sorriu, ajustando o vestido simples, mas elegante, que escolheu para a ocasião. "Quase isso, querida." Ela própria sentia-se deslocada, como se estivesse prestes a entrar em um mundo ao qual não pertencia. Havia considerado recusar o convite várias vezes durante a semana, inventando alguma desculpa. Mas algo a impedia. Talvez curiosidade, talvez a expressão esperançosa de Nina quando contara sobre o jantar, ou talvez algo mais profundo que não se atrevia a examinar. Quando as portas do elevador se abriram, foram recebidas não por Carlos, mas por seu irmão André, que tinha um sorriso caloroso e muito menos formal que o do irmão. "Vocês devem ser Eliana e Nina", exclamou, como se fossem velhos amigos finalmente se reencontrando. "Carlos está terminando de preparar algo na cozinha e me encarregou de recebê-las." Nina sorriu timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da mãe. "É um prazer finalmente conhecê-lo, Dr. André", respondeu Eliana, apertando a mão que ele oferecia. "Carlos fala muito sobre você. Espero que nem tudo seja verdade", brincou ele, guiando-as para dentro do apartamento. "E pode me chamar apenas de André. Deixo o doutor no hospital." O interior da cobertura era surpreendentemente diferente do que Eliana imaginava. Em vez do ambiente frio e impessoal que esperava, encontrou um espaço acolhedor, com paredes em tons quentes, móveis confortáveis e uma impressionante coleção de arte contemporânea que dava vida ao ambiente. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, que começava a se iluminar ao anoitecer. "Uau!" murmurou Nina, expressando o espanto que Eliana continha. André sorriu, claramente acostumado a essa reação. "A vista é algo, não é? Venham, Carlos está na cozinha." Acreditem ou não, ele insistiu em cozinhar esta noite. Isso sim era uma surpresa. A imagem de Carlos Mendes, o poderoso empresário, preparando um jantar caseiro, parecia incongruente com tudo que Eliana conhecia sobre ele. A cozinha era um espaço amplo e moderno, com bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração. Carlos estava de costas para eles, concentrado em algo que mexia em uma panela. Vestia calça social escura e uma camisa de mangas arregaçadas até os cotovelos, uma versão muito mais casual do que Eliana estava acostumada a ver. "As convidadas de honra chegaram", anunciou André. Carlos virou-se, e seu rosto se iluminou com um sorriso que transformava completamente sua expressão habitualmente séria. "Eliana, Nina, bem-vindas." Ele rapidamente secou as mãos em um pano de prato e se aproximou. "Espero que tenham encontrado o lugar sem problemas." "Seu porteiro foi muito gentil", respondeu Eliana, subitamente consciente de quanto estava nervosa. Nina, que observava curiosamente a cozinha, apontou para as panelas. "O que está cozinhando, Sr. Carlos?" Ele sorriu para a menina. "Estou fazendo risoto. Era a especialidade da minha mãe e um dos poucos pratos que aprendi a fazer decentemente." "Posso ver?" pediu Nina, já se aproximando do fogão. "Claro", respondeu Carlos, pegando um banquinho para que ela pudesse alcançar a altura da bancada. "Quer me ajudar a terminar?" Enquanto Carlos ensinava Nina a adicionar o queijo parmesão ao risoto, Eliana observava a cena com uma sensação estranha no peito. Havia algo profundamente tocante na paciência com que ele explicava cada passo à menina, na forma como se abaixava para ficar na altura dela, na genuína alegria que demonstrava com suas perguntas curiosas. "Ele é bom com crianças", comentou André, oferecendo uma taça de vinho a Eliana.
Sempre foi, na verdade, embora raramente tenha a oportunidade de demonstrar. Eliana aceitou o vinho, ainda observando a interação entre sua filha e Carlos. Não esperava isso. André a conduziu para um sofá na sala de estar adjacente, de onde ainda podiam ver a cozinha. Há muitas coisas sobre meu irmão que surpreenderiam você. A imagem pública dele, o empresário implacável sempre focado nos negócios, é apenas uma parte de quem ele é. Vocês parecem muito diferentes, observou Eliana, tomando um pequeno gole de vinho. André riu. Somos e não somos. Escolhemos. Caminhos diferentes, é verdade. Eu me rebelei contra as expectativas da família. Escolhi trabalhar com saúde pública em vez de entrar nos negócios. Carlos sempre foi o responsável, aquele que assumiu o legado da família. Ele fez uma pausa, olhando pensativamente para o irmão. Mas no fundo compartilhamos mais valores do que as pessoas imaginam. Eliana assentiu, absorvendo essa nova perspectiva sobre Carlos. Ele mudou desde o incidente, comentou, referindo-se ao ataque cardíaco. Sim, concordou André, seu tom agora mais sério. Experiências como essa costumam fazer isso com as pessoas. Confrontar a própria mortalidade tem um jeito de clarear o que realmente importa. Ele olhou diretamente para Eliana. Ele fala muito sobre você, sabia? Eliana sentiu o rosto aquecer. Somos apenas amigos? Completou André com um sorriso gentil. Talvez. Mas você é importante para ele, Eliana, de um jeito que não via há muito tempo. Antes que Eliana pudesse responder, Carlos e Nina se juntaram a eles, a menina contando animadamente como havia ajudado a finalizar o risoto. Deve estar quase pronto, anunciou Carlos. Nina foi uma excelente assistente de chefe. O jantar foi servido na sala de jantar, uma área elegante com uma mesa de madeira escura que acomodava confortavelmente os quatro. Para a surpresa de Eliana, a refeição preparada por Carlos estava deliciosa. Risoto cremoso com cogumelos e ervas, acompanhado de uma salada fresca e pão artesanal. A conversa fluiu naturalmente, sem os momentos de constrangimento que Eliana temera. André tinha o dom de fazer todos se sentirem à vontade, contando histórias engraçadas sobre a infância dos irmãos que faziam Nina rir e revelavam um lado de Carlos que Eliana nunca havia vislumbrado antes. E então, Carlos, com apenas 8 anos, decidiu que ia consertar o rádio quebrado, contava André, ignorando os protestos do irmão. Ele desmontou a coisa toda na sala, peças espalhadas por todo lado, e quando nossos pais chegaram... Já chega dessa história, interrompeu Carlos, mas seu tom era leve, e um sorriso relutante aparecia em seus lábios. Você também gostava de consertar coisas? Perguntou Nina, fascinada pela ideia de Carlos como um menino curioso. Ainda gosto, admitiu ele. Só que agora são empresas, não rádios. Após a sobremesa, uma mousse de chocolate que Nina declarou ser a melhor do mundo inteiro. Carlos sugeriu que fossem à varanda para apreciar a vista noturna da cidade. O ar estava agradavelmente fresco, e as luzes urbanas criavam um cenário deslumbrante abaixo deles. Nina, animada com o novo ambiente, correu para ver mais de perto, com André acompanhando-a de perto para garantir sua segurança. Isso deixou Carlos e Eliana sozinhos por um momento, apoiados na balaustrada da varanda, observando a cidade aos seus pés. Obrigado por virem, disse Carlos, sua voz mais suave do que o habitual. O jantar estava maravilhoso, respondeu Eliana. Não sabia que você cozinhava. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, comentou ele, virando-se ligeiramente, para encará-la. Sob a luz suave das luminárias da varanda, o rosto de Carlos parecia diferente, menos austero, mais relaxado. Eliana percebeu quanto ele havia mudado nos últimos meses. Não era apenas a recuperação física do ataque cardíaco, havia algo mais profundo, uma transformação interna que se refletia em seus olhos, em seu sorriso mais frequente, na forma como interagia com Nina. Gostaria de conhecer, disse ela, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Carlos ficou em silêncio por um momento, seus olhos nunca deixando os dela.
É uma via de mão dupla, Eliana. Também quero conhecer mais sobre você. Não apenas a mulher forte e determinada que todos veem, mas a pessoa por trás disso. A proximidade entre eles parecia diminuir, embora nenhum dos dois tivesse se movido. Eliana sentiu seu coração acelerar, consciente de que estavam à beira de algo significativo, uma linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo entre eles. Mamãe, Sr. Carlos, venham ver, chamou Nina do outro lado da varanda, onde ela e André observavam um navio iluminado cruzando o rio distante. O momento passou. A magia temporariamente quebrada. Eles se juntaram a Nina e André, a conversa voltando a assuntos leves. Mas algo havia mudado sutilmente, uma admissão não verbalizada de sentimentos que ambos começavam a reconhecer. Mais tarde, quando a noite chegou ao fim e André se ofereceu para levá-las para casa no carro dele, Nina adormeceu no banco traseiro, exausta, mas feliz. Ela gosta muito de vocês dois, comentou Eliana, olhando carinhosamente para a filha adormecida. O sentimento é mútuo, respondeu André, mantendo os olhos na estrada. Ela é uma criança especial, e você fez um trabalho incrível criando-a. Sozinha. Nem sempre foi fácil, admitiu Eliana. Raramente as coisas que valem a pena são fáceis, disse André, lançando-lhe um olhar significativo. Sabe, meu irmão pode parecer complicado, mas no fundo é um homem simples. Ele valoriza a honestidade, a lealdade, a autenticidade, coisas que se tornaram raras em seu mundo. Eliana entendeu a mensagem implícita. Nossos mundos são muito diferentes, André. São mesmo, concordou ele. E talvez seja exatamente por isso que vocês dois se encontraram. Quando chegaram ao prédio de Eliana, Carlos já havia enviado uma mensagem agradecendo pela noite maravilhosa. E na manhã seguinte, um buquê de flores simples, mas elegantes, aguardava na portaria, com um cartão onde se lia apenas para novos começos. Olhando as flores, Eliana sentiu simultaneamente esperança e apreensão. Estaria realmente pronta para este novo começo? E mais importante, poderiam dois mundos tão distantes realmente se encontrar sem que alguém saísse ferido? No processo, janeiro trouxe consigo um novo ritmo para a vida de Eliana. O Café da Eli havia rapidamente conquistado uma clientela fiel, não apenas entre os trabalhadores do edifício Cristal, mas também de prédios vizinhos. Sua abordagem pessoal, os produtos de qualidade e a atmosfera acolhedora criavam um contraste bem-vindo com as impessoais cafeterias de rede que dominavam o centro comercial. Carlos, em suas visitas frequentes, demonstrava satisfação genuína com o sucesso do empreendimento, tratando Eliana cada vez mais como uma parceira de negócios e menos como alguém que devia favores. Mas não era apenas no aspecto profissional que as coisas mudavam. Desde o jantar na cobertura, algo havia se transformado entre eles. Os limites cuidadosamente estabelecidos começavam a se dissipar. Um delicado equilíbrio entre amizade e algo mais profundo que nenhum dos dois ainda nomeava abertamente. Haviam desenvolvido uma rotina. Carlos geralmente aparecia no café no final da tarde, quando o movimento diminuía. Às vezes trazia pequenos presentes para Nina, um livro de arte, um estojo de lápis de cor profissionais, uma entrada para uma exposição infantil no museu. Para Eliana, apenas sua presença, sua conversa, sua atenção completa quando ela falava. Em um desses fins de tarde, sentados em uma mesa discreta no canto do café, já vazio de clientes, Carlos fez um convite que a pegou de surpresa. Gostaria que viesse a um evento comigo, disse ele, girando distraidamente sua xícara de café. É a inauguração de um novo empreendimento da empresa no próximo sábado. Uma coisa formal, com potenciais investidores e imprensa. Eliana levantou os olhos dos relatórios financeiros que revisavam. Um evento social? Sim. Carlos parecia estranhamente nervoso, um contraste com sua habitual confiança. Sei que é um ambiente diferente do que está acostumada, mas gostaria muito que estivesse lá, comigo. O coração de Eliana acelerou. Isso era claramente diferente de suas interações anteriores. Um evento público, formal, onde seria vista ao lado dele,
Não como uma funcionária ou parceira de negócios, mas como sua acompanhante. Carlos, eu não tenho certeza se é uma boa ideia, respondeu cautelosamente. Esse tipo de evento não é meu mundo. Pode se tornar, disse ele simplesmente. Se você quiser. A implicação daquelas palavras pairou entre eles. Não estava apenas convidando-a para um evento. Estava abrindo uma porta para algo mais permanente. Uma possibilidade de que seus mundos se entrelaçassem de maneira mais definitiva. As pessoas vão falar, argumentou ela, embora uma parte de, se já considerasse a possibilidade de aceitar. Sempre falam. É inevitável. Carlos inclinou-se ligeiramente para a frente. A questão é, isso importa para você? Eliana refletiu por um momento. Desde que conheceu Carlos, sua vida havia mudado drasticamente. Tinha agora um negócio próprio, um apartamento decente, podia proporcionar melhores condições para Nina, mas ainda havia um abismo social entre eles, um abismo que muitos considerariam intransponível. E quanto a Nina? Perguntou, usando a filha como um escudo para suas próprias inseguranças. Dona Zélia pode ficar com ela naquela noite. Ou André. Ele adora aquela menina, e o sentimento parece ser mútuo. Eliana sorriu, lembrando-se de como Nina havia se encantado com o tio, André, especialmente depois que ele mostrara fotos dos bebês que ajudava a trazer ao mundo no hospital público onde trabalhava. Vou pensar, prometeu finalmente. Carlos assentiu, respeitando sua hesitação. É tudo que peço. Mais tarde, após Nina adormecer, Eliana finalmente enviou uma mensagem a Carlos. Preciso de um vestido adequado. Nunca estive em um evento assim. A resposta veio quase imediatamente. Isso é um sim? E não se preocupe com o vestido, tem uma pessoa que pode ajudar. É um sim, confirmou ela, sentindo uma mistura de excitação e apreensão ao enviar aquelas simples palavras. No sábado seguinte, Eliana mal reconhecia a mulher que a encarava no espelho. O vestido longo de seda em um tom profundo de verde, Esmeralda abraçava suas curvas naturais com elegância, sofisticado sem ser ostensivo. Seu cabelo, geralmente preso em um coque prático, caía em ondas suaves pelos ombros, e uma maquiagem profissional destacava seus olhos e lábios sem parecer excessiva. A estilista que Carlos enviou, uma mulher discreta e profissional chamada Teresa, havia passado a tarde com ela, ajudando não apenas com o vestido, mas também com pequenos detalhes como acessórios, sapatos e até mesmo postura. Você está absolutamente deslumbrante, comentou Teresa, dando um passo atrás para admirar o resultado final. Natural, elegante, autêntica, perfeita. Eliana ainda se sentia levemente desconfortável, como se estivesse vestindo um traje de teatro para interpretar um papel. Mas não podia negar que a imagem refletida no espelho a agradava, uma versão mais polida de si mesma, sem perder sua essência. Nina, que observava toda a transformação com olhos arregalados, parecia encantada. Você parece uma princesa, mamãe. Quando a campainha tocou anunciando a chegada de Carlos, Eliana sentiu seu coração disparar. Com um último olhar no espelho e um beijo de despedida em Nina, ela finalmente abriu a porta. A expressão no rosto de Carlos quando a viu fez valer toda a ansiedade da preparação. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e por um momento ele pareceu sem palavras, algo raro para um homem geralmente tão articulado. Eliana, disse finalmente, sua voz mais rouca que o normal. Você está... Não tenho palavras. Ela sorriu, subitamente mais confiante diante de sua reação genuína. Isso é um elogio vindo de um homem que sempre tem algo a dizer. Ele riu, oferecendo o braço para ela. Justo. Vamos. O carro que os aguardava era um sedã luxuoso com motorista, outro lembrete do mundo diferente ao qual Carlos pertencia. Durante o trajeto, Eliana sentiu a ansiedade retornar. E se eu cometer algum erro? Perguntou baixinho. Se usar o garfo, errado ou não souber sobre o que conversar? Carlos pegou sua mão, um gesto que se tornou cada vez mais frequente entre eles. Seja você mesma, Eliana. É tudo que importa. E quanto aos garfos,
Comece de fora para dentro e estará segura. Evento acontecia em um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Quando o carro parou na entrada, Eliana viu a imponente fachada iluminada, o tapete vermelho, as pessoas elegantemente vestidas chegando. Por um momento, o impulso de pedir ao motorista que desse meia volta foi quase irresistível. Como se sentisse sua hesitação, Carlos apertou sua mão levemente. Estamos juntos nisso, disse simplesmente. Aquelas palavras e a certeza com que foram ditas deram a Eliana a coragem que precisava. Quando o motorista abriu a porta, ela aceitou a mão de Carlos e emergiu do carro com uma graça natural que surpreendeu a si mesma. Os flashes das câmeras foram instantâneos. Carlos Mendes era uma figura conhecida e sua chegada acompanhado por uma mulher desconhecida certamente despertou o interesse da imprensa presente. Eliana manteve um sorriso educado, grata pela mão firme de Carlos em suas costas, guiando-a com segurança através do tapete vermelho e para dentro do hotel. Respire, murmurou Carlos próximo ao seu ouvido. Você está se saindo maravilhosamente. As primeiras horas foram um turbilhão de introduções e conversas breves. Carlos mantinha Eliana próxima, apresentando-a a sócios, investidores e figuras influentes com um orgulho evidente que a surpreendia. Não a tratava como uma cota de caridade ou uma curiosidade exótica, mas como uma igual, alguém cuja presença o alegrava e cuja opinião valorizava. Carlos, quem é essa adorável acompanhante que manteve escondida de nós? Perguntou uma mulher elegante de meia-idade. Claramente uma figura importante, pelo modo como os outros a tratavam. Regina, esta é Eliana Ferreira, proprietária do Café da Eli e uma empresária de grande talento. Eliana, Regina Campos, presidente do banco que financia muitos de nossos projetos. Eliana apertou a mão da mulher, mantendo o sorriso educado, mesmo quando notou o olhar avaliador que a outra não se esforçava para disfarçar. Café da Eli, no Edifício Cristal? Perguntou Regina. Ouvi falar maravilhas do lugar. Dizem que tem o melhor pão de queijo da cidade. Obrigada, respondeu Eliana, genuinamente surpresa pelo reconhecimento. É uma receita de família. Você deve me contar seu segredo algum dia, comentou Regina, antes de ser atraída por outro convidado. Conforme a noite avançava, Eliana foi gradualmente se sentindo mais à vontade. Descobriu que muitos dos presentes eram pessoas normais, por trás das fachadas de poder e riqueza, alguns interessantes, outros entediantes, alguns gentis, outros não tanto. Não muito diferentes das pessoas que conhecia em seu próprio círculo social, apenas com roupas mais caras e preocupações diferentes. Após o jantar formal, quando a orquestra começou a tocar e alguns convidados se dirigiram à pista de dança, Carlos se inclinou para ela. Dança comigo? Perguntou, estendendo a mão. Eliana hesitou. Não sei dançar esse tipo de música, confessou. Eu guio, prometeu ele, com um sorriso que era impossível recusar. Na pista de dança, Carlos a conduziu com uma segurança tranquila, mantendo-a próxima, mas sem pressionar. Seus movimentos eram simples, adaptados à inexperiência dela, permitindo que se sentisse confortável em seus braços. Está se divertindo? Perguntou ele, sua voz próxima ao ouvido dela. Surpreendentemente sim, admitiu Eliana. Embora ainda me sinta como se estivesse em um filme. Você está se saindo maravilhosamente. E se importa, está facilmente entre as mulheres mais bonitas aqui esta noite. Eliana corou, mas não desviou o olhar. Isso é o vestido e a maquiagem falando. Não, disse Carlos com firmeza. É você. Sempre foi você. A intensidade de seu olhar fez o coração de Eliana acelerar. Por um momento, o salão repleto de pessoas pareceu desaparecer ao redor deles. E havia apenas os dois, conectados pela música, pelo movimento compartilhado, pelo reconhecimento silencioso do que estava crescendo entre eles. Quando a música terminou, Carlos não soltou sua mão. Em vez disso, a conduziu para um terraço adjacente ao salão, onde o ar fresco da noite oferecia um bem-vindo alívio do ambiente abafado. Lá fora, a cidade se estendia abaixo deles, um mar de luzes contra o céu escuro.
Eliana respirou fundo, sentindo a tensão gradualmente deixar seus ombros. Obrigada por me trazer aqui, disse, referindo-se tanto ao terraço quanto ao evento como um todo. Carlos se apoiou na balaustrada ao lado dela, tão próximo que seus braços quase se tocavam. Obrigado por aceitar vir. Sei que não foi uma decisão fácil. Estou feliz por ter vindo, admitiu ela, embora ainda não entenda completamente por que me convidou. Carlos virou-se para encará-la, seu olhar intenso mesmo na luz tênue. Não. Sabe mesmo? O coração de Eliana batia tão forte que ela tinha certeza que ele poderia ouvir. Talvez eu precise ouvir. Por um longo momento, Carlos apenas a observou, como se memorizasse cada detalhe de seu rosto. Então, com uma gentileza que contrastava com sua habitual assertividade nos negócios, ele tocou seu rosto, seus dedos traçando delicadamente a linha de sua mandíbula. Estou apaixonado por você, Eliana, disse finalmente, as palavras simples, mas carregadas de significado. Acho que venho me apaixonando desde o momento em que acordei naquela ambulância e vi seus olhos. Certamente desde que a vi construir seu café com tanta determinação, tanto coração. A confissão, embora não completamente inesperada, dado o rumo de sua relação, ainda a deixou sem palavras. Era uma coisa suspeitar, até mesmo esperar. Outra completamente diferente era ouvir aquelas palavras ditas em voz alta, tornando real o que havia flutuado nas margens de suas interações. Carlos, nossos mundos são tão diferentes, disse ela finalmente, expressando a preocupação que nunca a abandonou completamente. Mundos podem se encontrar, respondeu ele simplesmente. Pontes podem ser construídas, se houver vontade de ambos os lados. Eliana sabia que ele não estava pedindo apenas por uma resposta a seus sentimentos, mas por uma disposição de enfrentar os desafios que certamente viriam, as diferenças sociais, os preconceitos, os obstáculos práticos de unir vidas tão diferentes. Tenho medo, admitiu ela, com uma honestidade que só ele parecia inspirar. Não apenas por mim, mas por Nina. Ela já se apegou tanto a você. Eu também me apeguei a ela, disse Carlos com sinceridade. Ela é parte de quem você é, Eliana, e é por quem você é, inteira, com sua história, sua filha, suas lutas, que me apaixonei. As últimas resistências de Eliana começaram a ceder diante daquelas palavras, diante da verdade que via em seus olhos. Porque, no fundo, ela sabia que também estava apaixonada por ele. Talvez desde o momento em que o vira verdadeiramente pela primeira vez, não como o empresário poderoso, mas como o homem vulnerável na calçada molhada. Também estou apaixonada por você, disse finalmente as palavras libertadoras em sua simplicidade. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. O sorriso que iluminou o rosto de Carlos foi transformador, eliminando qualquer vestígio da rigidez que antes caracterizava. Sua expressão, lentamente dando-lhe tempo para recuar se quisesse, ele se inclinou em sua direção. Seu primeiro beijo foi gentil, quase reverente, um encontro de mundos, uma promessa silenciosa, o início de algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Naquela manhã chuvosa de alguns meses atrás. Quando se separaram, Eliana viu nos olhos dele o mesmo sentimento que transbordava em seu próprio coração. A certeza de que, independentemente dos desafios que enfrentariam, o caminho à frente seria percorrido juntos. As semanas seguintes trouxeram um novo ritmo à vida de Eliana. O café da Eli experimentou um aumento significativo de clientela, interessadas em conhecer o estabelecimento que agora era mencionado em colunas sociais. Carlos tornou-se uma presença cada vez mais constante em suas vidas, jantando com elas, algumas vezes por semana, ajudando Nina com projetos escolares, compartilhando momentos cotidianos que gradualmente construíam uma rotina familiar. Ele encontrou um equilíbrio entre respeitar o espaço de Eliana e estar presente, nunca impondo sua presença, mas deixando clara sua disponibilidade e seu desejo de fazer parte da vida delas. Foi em uma dessas noites tranquilas, enquanto assistiam Nina apresentar um teatrinho de fantoches que havia criado, que Carlos pegou discretamente a mão de Eliana.
Quero te mostrar algo amanhã, sussurrou. Você pode sair mais cedo do café. No dia seguinte, após deixar Juliana encarregada do café para o restante da tarde, Eliana encontrou Carlos esperando em seu carro. Ele parecia simultaneamente ansioso e animado, características que raramente demonstrava em assuntos de negócios, mas que haviam se tornado cada vez mais frequentes em seus momentos pessoais juntos. Para onde estamos indo? Perguntou ela, enquanto ele dirigia pelas ruas arborizadas de um bairro residencial tranquilo, a cerca de 20 minutos do centro. Uma surpresa, respondeu ele misteriosamente. O destino acabou sendo uma casa, não uma mansão ostentosa como ela poderia esperar, mas uma residência elegante e acolhedora em um condomínio seguro, com 2 andares, jardim espaçoso e uma arquitetura moderna, mas não extravagante. Era o tipo de lugar que Eliana sempre imaginara como o lar ideal em seus raros momentos de sonhar acordada. É minha, explicou Carlos, enquanto estacionava na entrada da garagem. Ou melhor, tecnicamente é da empresa, usada ocasionalmente para hospedar executivos visitantes, mas tenho considerado torná-la algo mais. A forma como ele disse a última parte, com uma hesitação incomum, fez o coração de Eliana acelerar. Algo mais? Repetiu ela, enquanto ele a conduzia até a entrada. Um lar, disse Carlos simplesmente, abrindo a porta. O interior era espaçoso e luminoso, com grandes janelas que deixavam entrar a luz natural. A decoração era minimalista, mas acolhedora, com tons neutros e madeira clara predominando. Uma escada ampla levava ao 2º andar, e portas francesas na sala de estar abriam-se para um jardim dos fundos com uma pequena piscina. É linda, comentou Eliana, genuinamente impressionada com a elegância despretensiosa do lugar. Carlos a observava atentamente enquanto ela explorava os ambientes, parecendo registrar cada reação. Quando chegaram a um cômodo no andar superior, um espaço amplo com prateleiras embutidas e uma grande janela voltada para o jardim, ele parou. Pensei que este poderia ser um quarto perfeito para Nina, disse, um toque de incerteza em sua voz geralmente confiante. Tem boa luz para desenhar, espaço para uma escrivaninha de estudo e... Ele hesitou. Está a apenas 2 quartos do principal. O significado daquelas palavras caiu sobre Eliana como uma onda. Ele não estava apenas mostrando uma propriedade, estava propondo uma mudança, um passo adiante em seu relacionamento. Carlos, começou ela, sua voz traindo a emoção que sentia. Você está sugerindo que consideremos morar juntos, completou ele, virando-se para encará-la completamente. Eu, você e Nina, como uma família. A palavra família pairou entre eles, carregada de significado, de promessa, de possibilidades. É muito cedo, disse ela, embora o pensamento não a assustasse tanto quanto esperava. Talvez, concordou ele. Não precisa ser agora, mas queria que você visse o lugar, que soubesse que estou pensando em nosso futuro de forma concreta. Não apenas em encontros ocasionais ou jantares compartilhados, mas em uma vida realmente integrada. Eliana caminhou até a janela, olhando para o jardim abaixo. Podia imaginar Nina brincando lá. Poderia visualizar cafés da manhã na cozinha, arejada, noites tranquilas na sala de estar. Uma vida que, há menos de 1 ano, pareceria completamente inalcançável, não apenas pelo conforto material, mas pela segurança emocional de um relacionamento sólido. Precisaria conversar com Nina primeiro, disse finalmente. Ver como ela se sente. Carlos assentiu, aproximando-se para ficar ao seu lado, junto à janela. Claro, ela vem em primeiro lugar sempre. E o café estaria longe daqui. Existem soluções para isso. Podemos pensar em um motorista ou até mesmo considerar abrir uma 2ª unidade mais próxima, se você quiser expandir o negócio eventualmente. O fato de que ele já havia considerado essas questões práticas, que entendia suas preocupações, sem que ela precisasse verbalizá-las completamente, tocou Eliana profundamente. Ele não estava oferecendo apenas uma casa bonita ou conforto material, estava oferecendo parceria verdadeira, compreensão, apoio. Preciso de algum tempo,
disse ela, virando-se para encará-lo. Não para decidir se quero um futuro com você. Isso já sei que quero. Mas para entender como dar esse passo da maneira certa, especialmente para Nina. Os olhos de Carlos brilharam com a primeira parte de sua resposta. Ele pegou suas mãos entre as dele, aquela expressão de vulnerabilidade genuína que só demonstrava, com ela suavizando suas feições. Temos todo o tempo do mundo, assegurou. A casa não vai a lugar algum, nem eu. Naquele momento, com o sol da tarde entrando pela janela e banhando o quarto em uma luz dourada, Eliana sentiu uma certeza que raramente experimentara em sua vida. Independentemente de quando ou como decidissem dar o próximo passo, o caminho, à frente estava claro. Eles construiriam esse futuro juntos, superando as diferenças de seus mundos para criar algo novo e único, algo que pertenceria apenas a eles. A primavera chegou com uma explosão de cores e possibilidades renovadas. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã chuvosa que mudou o curso de 2 vidas tão diferentes, e a cidade parecia acompanhar a transformação de suas histórias com seu próprio renascimento sazonal. O café da Eli prosperava, agora estabelecido como um dos pontos favoritos do centro financeiro. Eliana havia ampliado o menu, contratado mais funcionários, e começava a considerar seriamente a sugestão de Carlos sobre abrir uma segunda unidade. Os dias de luta pela sobrevivência básica pareciam cada vez mais distantes, embora ela nunca os esquecesse completamente. Eram parte fundamental de quem era, do caminho que a trouxe até ali. No que está pensando? Perguntou Carlos, interrompendo suas reflexões. Estavam no jardim da casa que ele mostrara meses antes, a casa que, após muitas conversas, planejamento cuidadoso e, mais importante, a aprovação entusiasmada de Nina, haviam decidido transformar em seu lar compartilhado. A mudança estava marcada para o próximo fim de semana, e eles haviam vindo verificar os últimos detalhes da decoração. Em como é estranho o destino, respondeu Eliana, sentada à beira da pequena piscina com os pés na água. Se não tivesse chovido naquela manhã, se você não tivesse tido aquele ataque, se eu não estivesse naquele exato lugar. Carlos sentou-se ao lado dela, rolando as mangas de sua camisa e mergulhando também os pés na água fresca. Era um gesto simples, mas que simbolizava quanto ele havia mudado. O Carlos de 1 ano atrás dificilmente seria visto em uma posição tão informal, tão despreocupada. Ou talvez tivéssemos nos encontrado de outra forma, sugeriu ele. Gosto de pensar que alguns encontros são inevitáveis, apenas aguardando o momento certo. Eliana sorriu, sempre surpresa com o lado romântico que ele ocasionalmente revelava. Um contraste com a imagem pública de homem prático e calculista. Falando em encontros, continuou Carlos, André ligou mais cedo. Ele confirmou para o jantar de amanhã? Sim, e perguntou se pode trazer alguém. Carlos ergueu as sobrancelhas, curiosidade evidente em seu olhar. Alguém? Meu irmão finalmente está saindo com alguém sério o suficiente para apresentar à família? Parece que sim. Uma enfermeira do hospital, pelo que entendi. Interessante. Carlos sorriu, claramente feliz pela possibilidade de o irmão encontrar a mesma felicidade que ele havia descoberto. Nina vai adorar ter mais uma tia para contar histórias. A menção à filha fez Eliana olhar para o relógio. Falando nela, precisamos buscá-la na aula de arte em 1 hora. Antes disso, disse Carlos, sua voz assumindo um tom mais sério, queria te mostrar uma última coisa na casa. Intrigada, Eliana seguiu-o para dentro. Ele a conduziu para um cômodo no andar térreo, que haviam decidido transformar em um escritório compartilhado. Um espaço onde ela poderia administrar o café à distância quando necessário, e ele poderia trabalhar de casa ocasionalmente. Feche os olhos, pediu ele, parando na porta fechada. Eliana obedeceu, um sorriso curioso em seus lábios. Ouviu o som da porta sendo aberta, sentiu Carlos guiando-a gentilmente para dentro do cômodo. Pode abrir agora. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi uma fotografia emoldurada na parede oposta. Uma imagem ampliada do carrinho de café que havia sido seu ganha-pão por tantos anos, com a lona azul e o avental vermelho claramente visíveis. Ao lado dessa,
Outra fotografia mostrava o café da Eli no dia da inauguração, com ela e Nina sorrindo diante da porta. E uma terceira, mais recente, capturava um momento de riso compartilhado entre ela, Carlos e Nina, durante um piquenique, no parque. "O que é isso?" perguntou emocionada. "Nossa jornada", respondeu Carlos, sua voz suave. "De onde viemos, onde estamos, para onde vamos?" Eliana notou então que as fotografias formavam apenas parte de uma transformação maior do escritório. Uma das paredes havia sido pintada com um verde idêntico ao do café, e uma pequena prateleira exibia a placa de bronze da inauguração, junto com outros pequenos objetos significativos de sua história compartilhada. "É perfeito", sussurrou ela, sentindo lágrimas de emoção formando-se em seus olhos. Carlos pegou suas mãos, voltando-a para encará-lo. "Queria que este espaço honrasse nossa história completa, Eliana. Não apenas a parte fácil e bonita, mas tudo, inclusive as lutas, as diferenças, os desafios que enfrentamos e continuaremos enfrentando." Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração dela acelerar. "Carlos," ele respirou fundo, como se reunisse coragem. "Não planejei fazer isso hoje. Na verdade, tinha algo elaborado preparado para a próxima semana, depois da mudança, com jantar e música e todas essas coisas que supostamente deveriam tornar o momento perfeito." Ele riu, um som nervoso que raramente demonstrava. "Mas vendo você aqui neste espaço que criamos juntos, percebo que o momento perfeito é agora, simplesmente porque estamos juntos." Para a surpresa de Eliana, Carlos se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Eliana Ferreira", começou ele, sua voz firme apesar da emoção visível em seus olhos. "Você salvou minha vida em mais sentidos do que jamais poderia imaginar. Não apenas naquela manhã na calçada, mas a cada dia desde então, mostrando-me o que realmente importa, ensinando-me a viver em vez de apenas existir." Ele abriu a caixa, revelando um anel elegante com uma única pedra de esmeralda, cercada por pequenos diamantes. A cor verde que havia se tornado tão significativa para eles, lembrando tanto o avental que ela usava no dia em que se conheceram, quanto as paredes do café que marcou o início de sua nova vida. "Você me daria a honra de se casar comigo? De construirmos uma família, você, eu e Nina, oficialmente juntos?" Eliana sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora, a emoção do momento superando qualquer tentativa de contê-las. A jornada que os trouxera até aqui, da calçada molhada ao carrinho de café, da desconfiança inicial à confiança profunda, de mundos separados a um futuro compartilhado, parecia completa e, ao mesmo tempo, apenas começando. "Sim", respondeu ela simplesmente, sua voz embargada pela emoção. "Sim, quero me casar com você." Carlos colocou o anel em seu dedo, levantando-se para envolvê-la em um abraço que parecia conter todas as promessas do mundo. Quando seus lábios se encontraram, Eliana sentiu a certeza absoluta de que, independentemente dos desafios que ainda viriam, enfrentariam juntos, não como a pobre vendedora ambulante e o rico empresário, mas como parceiros iguais, unidos por algo muito mais profundo e duradouro que as circunstâncias que os haviam aproximado. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você. Okei. Tää vuopaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis maannut sängyssä. Tehnyt kuolemaa. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mutta täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan.
Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 €. Kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää. Puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaikilla. Mutta se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä oma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. Ei jaksa. Et jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Tonne. Otetaan. Mitä tästä tulee? Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, niin mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Ai niin kuin silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut... En oo saanut tätä aamutakkia lahjaa. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveikin Thaimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackie'sissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackie'siin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackie'sissä koko ilta. Sinne tuli kaikki.
Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackisista, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit on meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.